Um dos nossos projetos, por exemplo, é fazer realmente a Praia do Paranoá, que eu fui buscar, inclusive, a tecnologia do piscinão do Rio de Janeiro. Por quê? Porque nós temos que dar qualidade de vida também. É lazer, é ter um bom fim de semana. É o jovem poder chegar no fim de semana, botar ali, eu tenho R$5, vou sair de Itapuã, vou dar uma pedalada, já cheguei na prainha, a praia é ótima, com areia, com água bem tratada, com espaço para eu fazer um esporte, com espaço cultural. A cidade tem que movimentar, gente. Porque quando você tem um bom fim de semana, na segunda-feira você encara a semana inteira, com muito mais qualidade, disposição. Pergunta agora do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos Particulares de Ensino Superior do DF. As instituições particulares de ensino superior têm dificuldades em nivelar os alunos egressos da rede pública com os alunos da rede privada em termos de conteúdo. Os primeiros, na maioria dos casos, chegam com defasagem de conteúdo em relação aos que estudaram em escolas particulares. O candidato pretende utilizar na rede pública a experiência da escola integral do ensino fundamental para o ensino médio para resolver o problema. Nós falamos aqui da educação, né? E por isso nós falamos da dificuldade dos aumentos salariais e por isso nós falamos da dificuldade da classe média, a qual eu pertenço. Por que eu não coloco meus filhos na escola pública? Porque ele vai enfrentar essa dificuldade lá na frente. E não vai ser só o tempo integral, na verdade, é um complemento. A qualidade de ensino não está no período integral, está no período normal. Nós temos uma qualidade de ensino. O integral, hoje, é muito mais uma necessidade da gente tirar as nossas crianças, os nossos jovens, das ruas. Porque a realidade que nós vivemos, e quando falamos aqui, por exemplo, das 14 mil crianças de 0 a 5 anos sem creche no Distrito Federal, o que acontece normalmente, sabe o que é? De 0 a 5 anos está lá, a mãe tem que sair para trabalhar. Muitas vezes é um menino de 7 ou 8 anos que vai cuidar dos outros 3 de 0 a 5. Aí você consegue todo tipo de sofrimento que a pessoa pode ter, porque é acidente doméstico, eles ficam expostos à questão do problema da marginalidade, das drogas. Quando me perguntam se eu sou a favor de diminuir a maioridade, eu sou absolutamente contra. Porque não é assim que nós vamos recuperar os nossos jovens. Não é diminuindo a idade para poder prender essa turma. Porque você vê criança de 5, 6, 7 anos já andando armado e carregando, como eles chamam, as mulas para poder levar a droga num ponto, no outro. É tendo políticas, é enfrentando isso de uma forma diferente. Não é botando cada vez mais, então, vamos diminuir para 16, depois nós vamos diminuir para 14, daqui a pouco nós não tem mais menor idade, porque o Estado não tem responsabilidade. Porque aquilo que nós temos falado aqui, nós temos 3 vezes mais recursos do que Curitiba. E vamos considerar que uma vez é incapacidade, a outra vez só pode ser roubo, que é um absurdo que acontece. Então nós vamos ter que ter um ensino de qualidade, sim, para que a gente possa entregar esses jovens para essas instituições particulares, e elas vão ter que ter bolsa, porque normalmente eles não têm, para poder dar a mesma condição de competitividade para todas as pessoas. Você tem que ter. Se você não tiver isso, você vai continuar vivendo num mundo desigual e totalmente insustentável. Ok, senhor candidato. Pergunta agora da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. A falta de uma fonte fixa e permanente de recursos compromete o cumprimento dos princípios basilares do SUS, de atendimento integral e universal. O Distrito Federal, assim como a maioria dos estados, não cumpre o percentual de aplicação na saúde, como determina a Emenda Constitucional 29. Que medidas serão adotadas em seu governo para a aplicação desses recursos na saúde? 3 minutos. Olha, nós falamos aqui da saúde e falava justamente essa questão.
O problema da saúde no Distrito Federal é gestão. É absolutamente gestão. A culpa é do médico se o elevador não está funcionando? O paciente não pode ser operado porque ele não pode sair do terceiro para o quarto andar e tem que chamar a brigada de incêndio para carregar ele na maca. É culpa do médico se ele não tem sequer o papel para fazer o receituário. Ah, não, gente. Culpa da má gestão e do desvio de recurso público. Então, como é que você vai querer cumprir o que está na Constituição, os governos que estão aí, se sequer ter um cuidado com o que é público, com o dinheiro público? Se já estão desviando lá, vocês estão preocupados com o que está na Constituição? Não estão, não. Agora nós vamos fazer diferente, nós vamos radicalizar isso. Nós vamos mudar a saúde. Eu falava aqui no final, fazer a triagem. Saúde em casa, que é a saúde preventiva, para as classes menos favorecidas principalmente, que é aquele check-up que nós fazemos. Posto de saúde 24 horas. Unidades básicas de saúde, que é um pequeno hospital para já vir andando, e o hospital. 50% do nosso atendimento hoje estão nos hospitais. A Organização Mundial de Saúde fala que o máximo é 15%. E por quê? Porque você tem que tirar o serviço ambulatorial do hospital e trazer para essa triagem que nós temos que fazer, para esses outros pontos que vêm amortecendo o problema da saúde. Nós temos que colocar tecnologia à disposição da saúde. Não é necessário. Você vê o seguinte: como é que você faz hoje uma internação na rede pública de saúde em Brasília? Você telefona, aí fica lá uma musiquinha, a mulher demora, espera aí que eu vou ver. Acho que tem um leito vago. Espera aí, nós estamos no século XXI. Não dá para ficar brincando com a saúde das pessoas. A coisa mais humilhante que tem é a pessoa chegar para atender seu filho, seu pai, seu irmão, e você não tem um atendimento médico, e as pessoas morrendo na porta dos hospitais. Eu acho que isso aí a gente podia fazer até uma lei mais rigorosa, botar na cadeia mesmo esse pessoal que tem feito o absurdo que tem feito com a saúde do Brasil e do Brasil. Ok, candidato. Próxima pergunta da Associação Brasiliense de Peritos em Criminalística. Quais serão as ações do seu governo no combate ao comércio irregular que vende produtos clandestinos ou falsificados, os piratas? 3 minutos. Olha, isso é uma pergunta bastante interessante, tá certo? Eu acho que você não pode só combater, você tem que também discutir algumas questões, e aí vamos ser claros, né? Vamos falar, por exemplo, de um CD de música. O Estado cobra um absurdo de impostos em cima. O músico, eu tenho muitos amigos músicos que falam: eu não recebo nada em venda, eu tenho que viver de show. Então nós temos que começar a dar uma inversão nesse processo aí também. Eu não estou dizendo que nós temos que ir para o consumo da pirataria ou incentivar isso, pelo contrário. Nós temos que coibir de um lado, mas também temos que analisar por que um CD de música pirata custa R$3 e o mesmo custa 30. Tem alguma coisa errada no meio do caminho. Então só coibir não resolve. Temos que coibir. Não é assim. Mas também temos que discutir por que tem essa discrepância de preço.